O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a mentir feio sobre o governo Lula e o seu, e novamente sobre a economia. Ele voltou, mas desta vez com ênfase inédita, voltou a dizer a fake news de que seu governo deixou um caixa robusto para Lula, com superávit e rigor fiscal. O pior é que tem gente que acredita, mas é dever jornalístico desmascarar a mentira. O que disse Bolsonaro em um tweet com quase 500 mil visualizações e 5 mil compartilhamentos? O governo de Jair Bolsonaro fechou seu mandato com um superávit de cerca de 54 bilhões de reais, mesmo passando por uma pandemia histórica, secas e uma guerra na Europa que desestabilizou o mercado internacional. Hoje o que vemos? Gastança desenfreada e uma deterioração sistemática das contas públicas. Já estamos na marca de R$1 trilhão de déficit, sem uma pandemia e sem guerra, com a criação de mais um ministério, chegando a 39, se igualando ao governo Dilma, enquanto em nossa gestão reduzimos os mesmos para 23. Atualmente o cenário é de contas esfaceladas, aumentos explosivos de impostos e sem nenhum retorno visível para a maioria dos brasileiros. É preciso perguntar, onde estaremos em mais alguns anos, estatizados até o talo, o povo totalmente dependente do Estado e quebrados? Claro que ele está torcendo os dados, ocultou a inflação crescente em seu governo. Quem se lembra, aliás, da gasolina a quase R$10? O desemprego também nas alturas, a história de redução de ministérios para economizar é demagogia ideológica. E a maior parte do arroxo fiscal de Paulo Guedes, que a Faria Lima acha que é coisa boa, se deu à custa de congelamento da merenda escolar nos 4 anos do governo, no congelamento do salário mínimo em relação às perdas inflacionárias, ou à custa da não correção da tabela do imposto de renda. Uma promessa que Bolsonaro descumpriu olimpicamente e Lula já começa a cumprir desde seu primeiro ano de terceiro mandato na presidência. Mas é na herança maldita deixada pelo governo Bolsonaro que se encontra a maior mentira desfiada pelo ex-presidente, hoje inelegível. E nesse ponto, nada melhor do que a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante evento com representantes da indústria do aço, que por sinal anunciaram investimentos de mais de 100 bilhões de reais nos próximos anos. Confira. Mas dessa vez o destino caprichou com o senhor. O senhor lhe deu tarefas muito difíceis e um chefe de Estado enfrentar. Eu queria lhe contar, não tive a oportunidade ainda, eu pedi para o secretário de Política Econômica fazer um balanço do que o senhor herdou em termos de política fiscal. Eu acho importante, na presença da indústria, relatar o que aconteceu entre 2022 e 2023. O projeto de lei orçamentária elaborado em 2022 para 2023, ele já previa um déficit de 63 bilhões de reais. Explícito. Está na peça encaminhada ao Congresso Nacional. Só que, além dos 63 bilhões de déficit primário declarado pelo governo anterior, a rubrica do Bolsa Família estava a descoberto em mais 60 bilhões de reais. Ou seja, nós íamos ter que inaugurar o governo cortando benefícios sociais, lembrando que, à época, os dois candidatos defenderam a manutenção da transferência de renda naquele patamar. Isso já dá alguma coisa acima de 120 bilhões de reais. Nós tivemos um calote de precatórios, tanto em 2022, quanto na peça orçamentária de 2023, somados, superam 90 bilhões de reais. Então, nós estamos falando em alguma coisa já na casa de 230 bilhões de reais. E nós tivemos que indenizar os governos de Estado pela irresponsabilidade de tomar o ICMS sobre combustíveis durante o processo eleitoral. Ou seja, nós herdamos um problema da ordem de quase 300 bilhões de reais em valores atualizados. É isso que o senhor herdou e é isso que nós estamos tentando administrar como uma das pautas da área econômica. E é uma pauta fundamental, colocar a ordem na bagunça que foi herdada nesse período. O que está acontecendo paulatinamente, e nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Esse ano vai ser infinitamente melhor do que o ano anterior, e assim sucessivamente. Apesar disso, a inflação cai consistentemente. Consistentemente. A inflação de 2022, se não fosse a maquiagem dos combustíveis, estaria na casa de 9%. A inflação esse ano será abaixo de 4%, próximo da meta estabelecida
pelo próprio governo. Então, nós estamos num momento em que nós estamos colocando ordem na macroeconomia, câmbio estável, sempre na casa aí dos R$5, apesar da crise global, com as taxas de juros americanas atingindo patamares que há 40 anos não se atinge. Uma taxa de juros em dólar na casa de 5,25%, 5,5%, vocês sabem o que isso significa para todo mundo, e não é diferente para o Brasil. E, apesar disso, nós estamos conduzindo a política macroeconômica de maneira responsável e tomando uma série de outras medidas macro e microeconômicas para alavancar o crescimento que ninguém mais imaginava pudesse superar 1,5%. Vocês ouviram, durante 10 anos, que o PIB potencial do Brasil era de 1,5% de crescimento. Hoje nós estamos crescendo na casa de 3%, já reprojetamos esse ano para um patamar de 2,5%, temos o desafio do Rio Grande do Sul, cuja gravidade ninguém nega, mas reforma tributária, marco de garantias, reforma no mercado de capitais, mercado de crédito, novo BNDES, tudo isso permitindo que nós possamos apoiar a indústria, apoiar o comércio, apoiar os serviços, sob a liderança do nosso vice-presidente, que cuida, né, do crescimento setorial no país, em absoluta sintonia com planejamento e fazenda. Nós conseguimos aprovar uma reforma tributária depois de 40 anos,